Você quer ele para você? Eu te pago. Não aguento mais essa criança. A frase ecoou na cabeça de Clara como se fosse um pesadelo. Ela ficou imóvel, com o pano de prato ainda nas mãos e o coração acelerado. Não acreditava no que tinha acabado de ouvir. A patroa, uma mulher elegante, perfumada e fria, havia acabado de oferecer dinheiro para que ela ficasse com o pequeno Davi, o menino de apenas 4 anos que Clara cuidava desde bebê. Eu posso transferir agora mesmo o que você quiser. Uma casa, uma pensão até ele fazer 18, tudo. Só leve ele embora daqui. Clara sentiu as pernas fraquejarem. O menino estava no quarto ao lado, brincando com os carrinhos, sem imaginar que era tratado como se fosse um fardo. Nos olhos da patroa não havia emoção, apenas cansaço, ou talvez indiferença. A mesma mulher que vivia postando fotos com o filho nas redes sociais, com legendas sobre amor materno, agora queria se livrar dele como quem se desfaz de um móvel incômodo. Clara, que sempre teve pouco, pensou por um instante. Com aquele dinheiro, poderia mudar de vida. Pagar o aluguel atrasado, ajudar a mãe doente, abrir o salão que sonhava. Mas a consciência gritava dentro dela. E se aquilo fosse crime? E se ela denunciasse, o que aconteceria com o menino? E se a patroa tentasse fazer mal a ele depois? A proposta parecia absurda demais para ser real. Mas era. E mudaria o destino de todos ali. Porque às vezes o verdadeiro amor surge de quem menos se espera. Essa história traz nomes e locais fictícios para preservar a identidade dos verdadeiros envolvidos. Mas o que aconteceu é, infelizmente, algo mais comum do que se imagina. Antes de continuarmos, comenta aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo. É sempre emocionante ver até onde nossas histórias chegam e perceber que, mesmo distantes, ainda existem pessoas que se importam com o certo e o errado. Agora, prepare-se. O que você vai ouvir a seguir é o retrato de até onde a falta de amor e o egoísmo podem levar alguém. E de como uma mulher simples, movida apenas pela compaixão, teve que escolher entre o dinheiro e a própria consciência. Ser babá nunca foi o sonho de Camila, mas depois de perder o emprego na pandemia e ver o aluguel atrasar, era o que restava. O anúncio dizia: procura-se cuidadora com paciência e experiência com crianças pequenas. Ela tinha de sobra as duas coisas. O que o anúncio não dizia era o tamanho da solidão que ela encontraria naquela casa. A mansão da senhora Patrícia, uma mulher elegante, loira, de fala rápida e sorriso ensaiado, parecia um museu. Tudo brilhando, tudo no lugar, exceto uma coisa: a vida do pequeno Davi, de apenas 4 anos. Ele vivia em silêncio, quase sempre com um brinquedo quebrado nas mãos e os olhos baixos. Camila percebeu logo que aquele menino não chorava por birra, chorava por falta de colo. No começo, Patrícia parecia cordial, dava ordens, mas pagava em dia. Pedia relatórios sobre os horários da criança, sobre o que ela comia, quanto dormia. Era metódica, fria, previsível, mas nunca parava para brincar com o próprio filho. Camila, você é paga para isso, ele é muito agitado, dizia, passando apressada com o celular na mão e o perfume caro no ar. Com o tempo, Camila se tornou mais que uma babá. Virou confidente, abrigo, mãe substituta. Davi começou a chamá-la de Mila e a dormir no colo dela sempre que tinha pesadelos. Nas manhãs de sol, iam ao jardim e ele ria alto correndo de um lado para o outro, como se por algumas horas esquecesse o mundo triste da casa grande. Camila se pegava pensando: como alguém pode não amar uma criança assim? Mas o que mais a assustava era a indiferença da mãe. Patrícia viajava por dias, deixava a responsabilidade inteira nas mãos da babá e, quando voltava, agia como se o filho fosse um incômodo. Ele estragou minha reunião gritando por você, reclamava. Camila apenas baixava a cabeça, porque no fundo sabia que Davi não gritava por pirraça, gritava por afeto. Em uma dessas noites, Davi teve febre alta.
Camila ficou acordada. A madrugada inteira, com compressas e remédio, ligando para Patrícia, que não atendia. De manhã, quando finalmente conseguiu contato, ouviu um tom seco do outro lado da linha. Resolve isso, Camila. Estou em uma viagem importante. Resolveu sozinha, como sempre. E por dentro, sentiu algo mudar. Aquela mulher podia ter dinheiro, mas nunca teria coração. Nos dias seguintes, o comportamento de Patrícia ficou estranho. Ela observava Camila com um olhar calculista, como se tivesse algo em mente. Sorria demais, elogiava demais, perguntava sobre o futuro dela, sobre se tinha sonhos, planos, dívidas. Camila não sabia explicar, mas sentia um frio na barriga. Era como se uma tempestade estivesse se formando em silêncio, prestes a cair sobre ela e o menino. E estava. Nos dias que se seguiram, o comportamento de Patrícia mudou de forma inquietante. Camila notou primeiro nos detalhes, nos elogios forçados, nas conversas longas que antes nunca existiam, na voz doce demais para ser natural. Era como se a patroa tivesse se lembrado de que Camila era humana. Mas a babá sabia. Quando gente, como Patrícia ficava gentil demais, alguma coisa vinha pela frente. Certa manhã, enquanto Davi brincava no tapete com um carrinho azul, Patrícia apareceu no corredor com uma xícara de café na mão e um sorriso ensaiado. "Você gosta mesmo dele, né, Camila?" perguntou, como quem comenta o tempo. Camila olhou para o menino que ria sozinho e respondeu sem hesitar: "Gosto, ele é um amor de criança." Patrícia deu um gole no café, cruzou os braços e disse com um ar distante: "Sabe, às vezes eu penso que ele gosta mais de você do que de mim." Camila sentiu o coração apertar. Não respondeu, mas o silêncio bastou. Aquela frase carregava mais veneno do que parecia. Nos dias seguintes, a patroa começou a testar os limites. Deixava o menino mais tempo com Camila, sumia por horas e quando voltava dizia: "Acho incrível como ele fica tão tranquilo com você. Eu não nasci para isso, para ser mãe o tempo todo, entende?" Camila tentava mudar de assunto, mas Patrícia insistia, sempre em tom de confissão: "Tem mulher que nasceu para ser mãe, Camila. Outras nasceram para comandar, e eu sei qual é o meu papel." A babá não sabia o que responder. Cada conversa parecia uma armadilha, e ao mesmo tempo ela sentia pena. Talvez Patrícia estivesse passando por algo. Mas a empatia de Camila seria testada até o limite. Numa sexta-feira à noite, quando Davi já dormia, Patrícia apareceu de repente na sala. O rosto estava tenso, o batom borrado, o perfume forte demais. Sentou-se no sofá, ofereceu vinho a Camila, coisa que nunca tinha feito. "Senta aqui comigo, preciso desabafar", disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Camila obedeceu, insegura. Patrícia começou a falar sobre a rotina, sobre o ex-marido que não ajudava, sobre o cansaço, a falta de liberdade. Falava como quem não dormia há dias. "Às vezes, Camila, eu olho para ele dormindo e penso: o que teria sido da minha vida sem essa responsabilidade?" A babá ficou muda. Sabia que qualquer palavra poderia ser interpretada errado. Então Patrícia foi além. "Você nunca quis ser mãe?" Camila sorriu tímido. "Um dia, quem sabe. Pois saiba que você tem tudo o que uma mãe precisa. Amor, paciência, força." Fez uma pausa, olhou nos olhos dela e completou com um tom enigmático: "Talvez um dia você tenha a chance de provar isso." Camila sentiu o corpo gelar. Não entendeu de imediato o sentido daquelas palavras, mas algo dentro dela gritou: "Corre!" Quando Patrícia subiu as escadas, cambaleando um pouco, Camila ficou sozinha na sala, o som da casa ecoando pesado. Olhou para o quarto do menino e viu o rostinho sereno de quem dormia em paz. Ali fez um juramento silencioso. Não importava o que a patroa estivesse tramando, ela protegeria aquele menino.
Mal sabia que na manhã seguinte o veneno viria à tona, não em palavras tortas, mas em uma proposta indecente, dita com a calma de quem oferece um negócio qualquer. Na manhã seguinte, o céu estava pesado, o tipo de cinza que parece prenúncio de tragédia. Camila chegou cedo, como sempre. Encontrou Patrícia na sala, vestida impecavelmente, tomando café e mexendo no celular. Mas havia algo diferente no ar, um silêncio carregado, um sorriso frio que não combinava com o horário. "Senta um pouco, Camila", disse Patrícia, sem levantar os olhos do celular. Camila obedeceu, com o coração acelerado. A patroa largou o telefone sobre a mesa de vidro e cruzou as pernas com calma. "Eu pensei muito sobre o que conversamos ontem, sobre você e o Davi." Camila sentiu um arrepio. "O que tem o Davi?" perguntou hesitante. "Eu vejo o jeito como ele olha para você. É nítido. Ele te ama como uma mãe. E, para ser sincera, isso me alivia." Camila franziu o senho, confusa. Patrícia então se inclinou um pouco, os olhos firmes, a voz quase sussurrada. "Quero te fazer uma proposta." A babá se encolheu na cadeira. Patrícia pegou uma pasta preta ao lado e tirou um envelope grosso. Empurrou-o devagar pela mesa até parar diante dela. "Aqui dentro tem 50 mil reais em espécie. É o suficiente para você começar uma nova vida." Camila ficou paralisada. Patrícia continuou. "E todo mês, até o Davi completar 18 anos, você vai receber uma pensão generosa. Eu posso resolver a documentação, garantir que tudo fique em seu nome." "Eu não estou entendendo", balbuciou Camila, a voz trêmula. Patrícia então disse sem piscar. "Eu quero que você leve o Davi, que fique com ele para sempre." O chão pareceu sumir sob os pés de Camila. Ela ficou olhando para a patroa, tentando entender se aquilo era uma piada. Mas Patrícia estava séria, cruelmente séria. "A senhora está dizendo que quer me vender o próprio filho?" Patrícia suspirou impaciente. "Não é vender, é dar a ele uma vida melhor. Eu não tenho tempo, não tenho paciência e, sinceramente, não tenho mais vontade. Ele me prende, me sufoca. Você ama ele. Então por que não?" Camila sentiu o estômago revirar. Olhou para o envelope sobre a mesa. O papel bege parecia gritar com ela. Era dinheiro demais e, ao mesmo tempo, sujo demais. Isso é errado", murmurou. "Eu não posso aceitar." Patrícia riu, debochada. "Errado é deixar uma criança crescer sem amor. Você acha que eu sou a única mãe que some da vida do filho? Pelo menos eu tô garantindo o futuro dele." A babá se levantou, o rosto queimando de raiva. Mas antes que pudesse responder, Patrícia completou com voz cortante. "Pense bem, Camila. Você vive de salário mínimo, mora de favor e se dedica a um menino que nem é seu. O que vai acontecer quando eu arranjar outra babá? Vai voltar para onde?" O silêncio foi mortal. Camila não sabia o que sentir. Nojo, pena, medo ou desespero. Olhou para o envelope de novo, tentando imaginar quantas contas pagaria, quantos anos de paz aquele dinheiro compraria. Mas então lembrou do rostinho de Davi, do jeito que ele a chamava de Cá, das noites em que pedia para dormir abraçado com ela. E entendeu, aquilo não era um negócio. Era uma tentativa de apagar uma criança da própria história. Saiu da sala sem dizer uma palavra. Mas por dentro, o coração estava em guerra. E se ela recusasse, o que seria do menino? E se aceitasse, o que seria dela? Naquela noite, deitada sem sono, olhou para o teto e chorou baixo, engolindo soluços. Estava sozinha com um segredo tão grande que parecia sufocar o ar. Camila passou o fim de semana inteiro tentando convencer a si mesma de que aquilo não tinha acontecido. Mas toda vez que fechava os olhos, via o envelope sobre a mesa, o som seco do papel deslizando pelo vidro. Era como se aquele barulho tivesse grudado nela. Na segunda-feira, chegou mais cedo que o normal, mas o coração batia apertado. Evitar Patrícia era impossível. E pior, a patroa fingia que nada tinha acontecido. "Bom dia", disse ela ao passar apressada no corredor. Camila respondeu apenas com um aceno, engolindo o nó na garganta. O menino veio correndo como sempre. "Cá, você veio."
gritou Davi, pulando no colo dela. Camila o abraçou forte, como quem segura um pedaço da própria alma. Era impossível olhar para ele e imaginar que a mãe pensava em se livrar daquela criança como se fosse um objeto fora de moda. Mas o pior foi quando Patrícia começou a agir com um ar de falsa generosidade. De repente, deixou Camila almoçar na sala principal, ofereceu roupas novas, até sugeriu pagar um curso para ela. Era tudo parte do mesmo jogo sujo. Ela quer me comprar devagar, pensava Camila, observando cada gesto da patroa. Mesmo assim, a dúvida começou a corroer. De madrugada, quando o silêncio tomava conta do quarto pequeno nos fundos da casa, ela fazia as contas na cabeça. 50 mil agora, mais pensão até o menino completar 18. Com aquele dinheiro, podia mudar de cidade, abrir um salão de beleza, dar um novo começo para a própria vida. Mas bastava lembrar do olhar de Davi, aquele brilho inocente, para entender que, se aceitasse, perderia algo muito mais valioso que qualquer nota: a própria paz. Nos dias seguintes, o comportamento de Patrícia ficou imprevisível. Ora se mostrava gentil, ora fria como gelo. Uma manhã, irritada por algo no telefone, ela estourou. Você ainda está pensando na minha proposta, Camila? Ou vai fingir que é santa demais para aceitar o que a vida está te oferecendo? Camila baixou os olhos, respirou fundo e respondeu com firmeza: eu só quero o melhor para o Davi. Patrícia deu uma risada seca. O melhor para ele é longe de mim. E talvez longe de você também, se você continuar me desafiando. Foi a primeira ameaça direta. Camila entendeu o recado. O que antes era apenas uma proposta absurda, agora soava como um aviso de perigo. Naquela noite, esperou Patrícia sair e entrou no quarto do menino. Ele dormia tranquilo, o braço jogado para fora da cama, o cabelo bagunçado. Camila sentou ao lado e passou os dedos devagar no rostinho dele. As lágrimas vieram sem permissão. Eu não vou deixar ninguém te machucar, meu amor, sussurrou. Mas no fundo, sabia que não tinha poder algum. Patrícia podia mandá-la embora a qualquer momento, e ela nunca mais veria o menino. O desespero virou um nó permanente no peito. Dias depois, um advogado da família apareceu na casa, dizendo que a patroa tinha negócios urgentes para resolver. Camila ouviu parte da conversa. Palavras soltas como documentos, assinaturas, guarda provisória. Um arrepio percorreu sua espinha. Estava claro. Patrícia estava realmente tentando apagar o próprio filho dos registros da vida. Foi então que Camila percebeu que só havia uma saída e não envolvia dinheiro algum. Precisava agir antes que fosse tarde demais. Naquela noite, quando Patrícia subiu para dormir, Camila escreveu uma carta curta, guardou no bolso e olhou pela última vez para o quarto do menino. Sabia o que tinha que fazer, mas o medo era um monstro sussurrando no ouvido. Era hora de decidir. Se calar e carregar a culpa, ou enfrentar a patroa e proteger o que ainda restava de humano naquela casa. O dia amanheceu abafado, o ar parado como antes de uma tempestade. Camila mal dormira. Cada minuto da madrugada foi consumido por um único pensamento. Não podia permitir que Patrícia destruísse a vida do próprio filho. Logo cedo, ouviu o som dos saltos da patroa ecoando no piso da sala. O coração de Camila batia tão forte que parecia pulsar na garganta. Ela segurava o envelope de papel pardo, não o do dinheiro, mas o da carta que havia escrito. Patrícia, chamou firme antes que a mulher saísse. A patroa virou surpresa, o olhar impaciente. Que foi agora, Camila? Tô atrasada. A babá respirou fundo, tentando manter a voz firme. Eu pensei muito sobre a sua proposta. Um sorriso vago se formou nos lábios de Patrícia. Finalmente. E então? Ian perguntou, cruzando os braços. Camila colocou o envelope sobre a mesa. Tá tudo aí dentro. Minha resposta. Patrícia abriu o envelope, esperando encontrar uma assinatura. Mas dentro havia apenas uma folha com letras trêmulas. Não tente me comprar com seu dinheiro. Nenhuma quantia no mundo vale a alma de uma criança. Seu filho precisa de amor, não de um contrato. O silêncio que se seguiu foi mortal.
Patrícia enrubesceu, amassou a folha e jogou sobre a mesa. Você é uma idiota, Camila. Uma pobre idiota. Talvez eu seja, respondeu ela com calma. Mas sou uma idiota que dorme em paz. Patrícia avançou um passo, o olhar tomado de ódio. Você acha que alguém vai acreditar em você? Eu não preciso que acreditem, disse Camila, recuando um passo. Só preciso contar. A patroa ficou imóvel por um segundo, como se as palavras tivessem lhe tirado o ar. Camila respirou fundo e completou. Eu já procurei o conselho tutelar. Eles virão hoje. O rosto de Patrícia empalideceu. Ela tentou rir, mas o som saiu trêmulo. Você vai se arrepender, Camila. Já me arrependi por tempo demais, respondeu, a voz agora firme como pedra. O silêncio tomou conta da sala. O som distante de um carro se aproximando quebrou a tensão. Patrícia olhou pela janela e viu o veículo do conselho estacionar em frente à casa. Camila, com as mãos tremendo, foi até o quarto e buscou Davi. O menino, ainda sonolento, perguntou confuso. A gente vai passear, cá? Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Vai sim, meu amor. A gente vai para um lugar onde ninguém vai te tratar como um peso. Quando o portão se abriu, Patrícia tentou argumentar, chorar, implorar, mas era tarde. Os conselheiros ouviram tudo. Camila contou a verdade, a proposta, o dinheiro, as tentativas de manipulação. Não houve gritos nem escândalo. A verdade soou simples e devastadora. Patrícia tentou reverter, dizendo que era mentira, que a babá inventava tudo por vingança. Mas uma coisa ela esqueceu. Camila tinha gravado a conversa da proposta. Quando o áudio foi reproduzido, a voz fria de Patrícia encheu a sala. Você quer ele para você? Eu te pago. Não aguento mais essa criança. Foi o fim. A mulher poderosa, que achava que o dinheiro podia comprar tudo, ficou sem palavras. Dias depois, a notícia se espalhou discretamente. Camila não quis fama nem recompensa. Recusou qualquer entrevista, qualquer oferta. Seguiu trabalhando em outro lugar, em paz. Davi foi acolhido por uma família amorosa, mas ainda lembrava da mulher que o fazia dormir contando histórias. E toda vez que o céu ficava cinza, Camila olhava para cima e dizia em silêncio: Deus, me guarda do dinheiro fácil, mas nunca me tire a coragem de proteger quem não pode se defender, porque no fim ela aprendeu que há coisas que o dinheiro compra, mas nenhuma delas vale mais do que a consciência limpa e o amor verdadeiro.